Estava à toa na vida, o meu amor me chamou. É falta do óculos. Aí, ó. Viote, tom, dó maior. Celso, para mim, foi muito importante nessa carreira musical. Se não existisse o Celso, não existia eu como músico. O Celso, na verdade, ele não teve muitas aulas. Ele começou, assim, ele pegava de ouvido, sabe? Ele ouvia e ele tocava. É impressionante a musicalidade dele. Impressionante. Jacutinga, eu até hoje, eu desconheço alguém, eu falo isso aí para os meninos, amigos meus, né, que são mais jovens, os músicos, a musicalidade que o Celso tinha. O Celso, ele tocava violão numa leveza que parecia que não tinha troca de notas. E o som era de uma precisão, de uma beleza, e não eram composições de outros cantores, era coisa que ia saindo da cabeça dele. Porque ele fazia o samba enredo, a harmonia, ele mesmo conduzia. E eu vou falar uma coisa para você, hein? Bravo, hein? No dia 15 de novembro de 1953, nasceu nesta casa um dos maiores nomes da música jacutinguense. Filho de Loreni Ariza e Toninho da Gal, Celso Ariza contou também com suas fiéis irmãs escudeiras, trilhando o seu sucesso para a música jacutinguense. Eu acho que eu posso resumir ele num irmão de verdade. Que assim, como eu e a Denise também, né, hoje nós somos só nós duas, essa união que a gente tem, graças a Deus, que se Deus quiser vai até o fim da vida, como foi com ele também. O Celso iniciou a carreira musical dele muito criança. Um dia ele comprou um violão e até eu achava muito interessante que ele comprou violão à prestação, porque era caro na época, e então ele comprou um violão e ele fez um papel, ele comprou a prestação, então ele fez um papel assim e escreveu o valor dessa prestação, colou dentro da porta do guarda-roupa dele. Então todo mês ele pagava, e eu não lembro de quem que ele comprou, eu sei que ele comprou aqui em Jacutinga. E aí logo em seguida o seu Netureiro, que é o Esteca, né, que era o vô da Silene, da nossa amiga Silene, ele começou a ter aulas com o seu Nê. O seu Nê deu início, sabe, começou a ensinar ele, que o seu Nê tocava muito bem violão. Então o seu Nê deu início às coisas que ele queria, porque o meu avô Adolfo Ariza gostava muito de música também. Mas o Celso, meu avô faleceu muito cedo, então o Celso não pegou essa parte de tocar com meu avô, aprender com ele. Outra pessoa que contribuiu bastante com ele na parte musical, que eu até lembro dele vindo aqui em casa, conversando com ele, é o seu Olivério Pereira. Nos anos 60, nasceu em Jacutinga o primeiro conjunto de cordas elétricas, chamadas guitarras, The Golden Lions. Celso Ariza, na sua juventude, após conhecer The Golden Lions, bateu em si a emoção de ter uma banda. Acabou sendo muito influenciado. Aí surgiu Imaginação, que passou a ensaiar neste barracão. Acabado o Golden Lions, e o Celso queria mandar um para ele. Eu vi que o Celso sempre estava querendo fazer. Imaginação foi o primeiro nome da banda. Foi dado pelo Pedro Ricardo Peroni. Para começar, que era o Gersinho, o Sérgio Augusto, o Celso e o Ditão Sambeiro. Eu entrei de gaiato meio na banda, porque eu fui assistir uma apresentação deles, um ensaio, propriamente dito, no Facho, onde aconteciam uns eventos ali, que é uma propriedade da igreja. E eu acabei, deu um problema no contrabaixo, eu acabei pegando o contrabaixo e levando para casa. E o Celso até falou, voltou tocando, você vai participar com a banda com nós. Então eu acabei entrando meio de gaiato e começamos a partir daí. Já era o Celso, o Gersinho e o Sérgio Augusto já faziam parte. E o Ditão Sambeiro, que era proprietário do contrabaixo,
que estava lá acabou ficando de fora. Aí foi por aí. Aí tinha um cômodo ali embaixo do clube, e aquele cômodo era grandão lá. Às vezes fazia brincadeira dançando, alguma festinha, aniversário, casamento, tudo lá, certo? Então o que aconteceu? Lá o César levou o instrumento dele lá, começou a juntar os instrumentos, umas caixas de som, e estava faltando mais alguma caixa. O César falou, vamos montar um conjunto. Passamos a ensaiar lá na estação ferroviária, onde o pai do Gerson era chefe de estação. Então tinha um galpão grande lá que a gente passou a ensaiar lá. Aí a gente começou a ter uma certa evolução, uma progressão um pouco na carreira. E passamos a fazer apresentações mais para fora daqui e também aqui em Jacutinga. Então, nós fomos convidados para tocar na Autojar, agência da Volkswagen Jacutinga, que, por sinal, era um dos proprietários era o pai do Ricardo. E o Ricardo falou para mim, olha, como é que vocês vão tocar lá, vocês não têm um nome? Eu falei, não tem, né? Então, vou dar um nome para vocês colocam então. Imaginação. E começou. Tocamos algum tempo com esse nome, né? Fizemos algumas apresentações. Eu acompanhei muitas vezes o conjunto Imaginação para vários lugares. Nós fomos em várias cidades. O sonho era ser livre, fazer música, viajar, amizade. A gente mais ficava junto do que com a própria família. Quando a gente não estava ensaiando, a gente estava viajando, estava tocando. E aí foram uns 3, 4 anos dessa forma. Aquelas dificuldades que a gente sempre encontra, por exemplo, Santo da Terra não faz milagre, a gente batalhando, tocando só por aqui mesmo, não tocava meio para a região. E teve um sábado que nós fomos convidados para tocar lá em Eleutério. É um distrito de Itapira. E nada menos apareceram simplesmente os Mutantes lá. Só que nós entramos lá no salãozinho, tinha uns cabeludos sentados meio no chão, acho que o lugar lá, acho que nem mesa e cadeira não tinha. E chegaram para nós, vamos dar uma palhinha aí. Ué, como não dar uma palhinha para os Mutantes? No primeiro intervalo os caras vieram conversar com nós, se apresentaram. Nós somos Mutantes, e que eu sou Sérgio Batista, esse aqui é o Manito, ex-incríveis, está com nós agora, nós estamos ensaiando aqui, numa fazenda ao lado, porque a gente vai gravar um álbum novo, né? Então estamos ensaiando e queremos convidar vocês para vir ver o ensaio amanhã. A Rita Lee tinha acabado de sair da banda. Aquela noite que nem dormimos, viu? Cedo, às 7 horas da manhã já estava lá. Eu, o Celso, né? O Gersinho e o Paulinho. E aí a gente foi lá e acompanhou o ensaio deles durante todo o dia, trocamos bastante papo, batemos fotos e foi muito legal, muito legal. Então, depois nós mudamos, ficou mais profissional, tivemos que agregar novos instrumentos. Aí resolvemos até mudar o nome para Scorpions. Foi aumentando, mas depois o conjunto ficou famoso, depois passou para o Scorpions, né? Aí o conjunto estava abafando. Você ia para fora, nesses lugares, muitas cidades grandes, não falava do conjunto. O conjunto ficou famoso pra caramba. Celso Ariza também acabou influenciando uma outra geração que surgiu ali no meio dos anos 70. Quem? Banda Prisma. Banda Prisma que passou a ser também uma referência musical regional. Se não fosse o Celso Ariza, não teria acontecido. 13, 14 anos de idade, o Celso, com 13, 14 anos de idade, o Celso já tocando Clube Lítero. Ele já sabia que eu brincava, né, tocava bateria assim, caixinha, né, marchinha. E ali foi no Clube Lítero Recreativo Jacutinguense. Me lembro demais, o Zé Vaz era o responsável, o Zé Vaz que era um músico de trompete, na época maestro. Aqui da cidade era uma referência, os músicos da saudosa Lira São Vicente, aquele Jacutinga, pegaram o carnaval e faziam o Celso para cantar. O Celso já tinha, né, essa responsabilidade. E me levou, faz a caixinha pra gente aprender também, né, o ritmo e tal. Brinquei ali, fiz, beleza e tal. Até ganhei um cachezinho na época. Falei, nossa, mas sim, você merece e tal, um incentivo, né? E aí, meu amigo, é como dizem, né, é o primeiro gole. Mais velho que eu, uns 3 anos. E eu também gostava muito de música. E eu fui até os ensaios dele.
lá na estação, num barracão que tinha lá, na estação ferroviária lá. E ele é guitarrista, eu queria tocar guitarra, né? Era um sonho, e fiquei apaixonado por aquilo ali, quando eu vi o Celso tocando guitarra. Aí o Celso me acolheu, aí expliquei tudo para ele começou a dar aula para mim, explicar, ensinar. Daí nós passamos a fazer uma amizade, eu fui em todos os ensaios dele, aí todo dia a gente estava junto, até eu chegar e montar um conjunto que era o Som Pop, depois o Câmara Ardente, depois, definitivamente, o Banda Prisma, que ficou até hoje. O Celso, por ser mais velho, já tinha banda, né? Que começou como Imagina Som. E a gente gostava de música, tinha noção pela música e acompanhava alguma coisa. Eu, Viotti, Paulinho e todo o pessoal ali da Banda Prisma, o Dr. Tadeu, o Hamilton, o Beto de Ouro Fino, a gente já tinha um segmento mais na cola do Imagina Som, né? O Celso era uma referência musical, como guitarrista, solo, e dentro disso a gente ficava sempre ali, né? Na escuta, olha o que ele faz, olha o que ele fez. E o Celso, sempre com seu talento comparável, ele desenvolvia e mostrava, ô Viotti, faz isso, faz aquilo, assim, assim, assado e tal. Dava as dicas pra gente, né? A gente foi assimilando e participando. No início da vida adulta, Celso muda-se para Campinas, interior de São Paulo, em busca de novas oportunidades de emprego. Celso Ariza encerra-se o conjunto Scorpions. Ele foca somente agora no violão, em busca do seu talento inconfundível, incomparável, dentro da música popular brasileira. Nossa relação era muito boa. Então, ele ia nos bailes nossos, eu ia nos bailes deles, né? Ele, no caso, junto com a banda dele. E foi muito ótimo. E houve uma fase que nós mudamos para Campinas e ele também mudou para Campinas. Acabou o conjunto dele, nós continuamos com o nosso em Campinas. Ele morava num lugar, nós morávamos em outro, uma república que era só a Banda Prisma. Então, ele sempre estava junto com a gente, onde ele podia, ele ia, tocava, mais ele, a parte né, instrumental de violão, que ele se dedicou mais depois que acabou o conjunto, né, que era uma forma diferente, né, de tocar todas as músicas, né? O Celso gostava muito de MPB, mas foi uma relação assim ótima do começo até o fim. Ele não foi um músico da Banda da Prisma, mas sempre ele estava presente com a gente. E com o tempo a banda Imagina Som vira Scorpio, Prisma também tem a sua passagem fortalecida, daí para frente vai para Campinas, a banda Scorpio acaba, Celso vai para Campinas, vem para cá, enfim, é uma história na qual a gente ficou muito ligado através da música, é uma coisa muito forte, é muito designada. Ele começou a trabalhar mais com violão, aprimorou tocando violão, bossa nova, né, MPB. Aí eu já entrei também no cavaquinho. Eu comprei o cavaquinho e fiquei com o Celso. Então nós tocamos muito tempo juntos. Eu com o Celso, nós somos muito amigos. Todo dia a gente ficava tocando. Tanto aqui, quanto uma mudança que houve para Campinas, e na volta de Campinas para cá também. Então o Celso foi um professor para mim, um grande amigo, né? E dentro disso, tivemos a oportunidade, nessa volta de Campinas, o Celso montar o bar aqui em Jacutinga, e ali começamos a brincar com a música popular brasileira, um talento do Celso incomparável, né? Na sua apresentação. Ali começou um novo movimento em Jacutinga da música popular brasileira. O Celso ele namorava a Leia.
Aí surgiu o bar, né? Que era ali na Rua Américo Prado. E aí eu, a Denise e a Leia, a gente ajudava, eu ficava no caixa, a Denise e a Leia ajudava. E o Celso, o Viotti, o Tadeu, o Lô, a turminha deles da época toda lá. Não sei se eu estou esquecendo de algum, o Vinícius Cel. Tinha o bar do pai do Celso, que era o Toninho da Cal. Então eu chamava o Toninho português, que nós ia lá tocar lá. Então nós reunia lá, sempre todo mundo nós ia sempre tocar lá. Então eu, os amigos, tudo, uma turminha, tinha outras pessoas também que participaram. Eles montavam o palco dentro do bar, lá no fundo, e tocava. Era um sucesso. A Rua Américo Prado lotava de gente para ver. Teve uma passagem de ano que acabou tudo do bar. Eles ficaram tocando a noite inteira. Aquela Claudete, a Claudete Dona Idalina Peruca, cantava aquela música Hollywood, era um sucesso. Tinha gente que até chorava de emoção de ver. Eu lembro muito lá que era um dos fãs dele, que ia lá, não perdia, o seu Eduardo Bertolotto. Eu lembro muito dele do bar. O seu Mário Torino, com a Dona Ieda, viviam lá no bar, assim, as famílias, né? Era um bar familiar. Era um bar familiar. E, nossa, mas era um sucesso. Eles tocavam lá, que era a coisa mais linda. Era um point da cidade, sexta, sábado e domingo. E o Celso, com aquela capacidade musical, né, de se apresentar e tocar pela sua facilidade, comprou som, violão, e, enfim, bateria, ajeitamos, viotinho, cavaquinho, vamos fazer um som, baixo e tal. Vamos brincar. É uma brincadeira da música popular brasileira. Quem frequentou o bar ali nos anos 80 foi muito a referência para a juventude da época e também para aqueles que gostavam da MPB, porque o Celso trouxe para aquela época a qualidade da nossa música popular brasileira, referendo os seus anos 60, 70 e 80, que estava naquela transição. E dentro disso, a gente mostrava, né, a música popular brasileira e o talento individual de cada um. Né? Eu na bateria, Celso nem se fala na voz, Viotti no cavaco, tínhamos um companheirinho que também fazia o surdo, que era o Ciro, que já faleceu. Enfim, toda a moçada que vivia, né? O Cavini mesmo, que também já faleceu, participou dessa transição nossa ali dentro. E nisso a gente sempre brincando e curtindo e tocando e você vê que o negócio ia fortalecendo, né? Ia cada vez mais se expandindo, musicalmente falando. E foi criando raiz em cima disso também. E o Celso, discutível. O Celso, na música, o Celso tinha o perfume que a música gosta, talento, né? Habilidade. Isso faz com que ele conseguia transmitir isso aí para o público, tratando-se de música popular brasileira. E, além disso, né, da apresentação, Celso, artista nato, nasceu para isso. Nos anos 80 e também 90, Celso Ariza se apresenta juntamente com o grupo Coisa Nossa e também Banda Prisma, com as eternas marchinhas dos bons tempos dos carnavais jacutinguenses. Na parte da década de 90, por exemplo, o que acontece? Conjunto, né, ou você tocar individual, uma coisa. O carnaval a gente acrescenta outros músicos para fazer. Então a gente contratava músicos de sopro, os ritmistas, né? E o Celso sempre estava no meio dos carnavais nossos, fazendo contrabaixo e cantando. Principalmente na década de 90, Clube de Campo, ele participou quase de todos. Tá aí né, as gravações feitas, as publicações que tem nos meios sociais. A relação dele foi ótima conosco. Surge em Jacutinga a escola de samba Unidos de Jacutinga. Celso Ariza, pelo seu talento, compôs vários enredos e também cantava como nunca. Intérprete inconfundível para a escola de samba inesquecível, Unidos de Jacutinga. Olha, Unidos aí, gente!
É o seguinte, nós tínhamos uns bloquinhos de carnavais aqui, que nós fazia aqui na cidade. Nós reunia a turminha nossa, inclusive o Celso participava também, você entendeu? O Celso participava e sempre é ele que cantava. E a turminha de bom de ritmo, Lô, os demais, a turma, tudo que acompanhava nós sempre fazia esses batuquinhos, tinha um cantinho aí, que era uma lanchonete, e nós fazia isso. Aí veio na minha ideia, falei assim, nós precisamos pôr uma escola de samba aqui, você entendeu? O Samba Unidos de Jacutinga ela teve concepção em 1999 com o Vinícius Cel. Mas só foi realizar o seu primeiro desfile no ano de 2000. O Vinícius Cel foi uma pessoa que na época, ele teve essa ideia da escola de samba e correu atrás dos empresários de Jacutinga da época e conseguiu particular o dinheiro para poder comprar esses instrumentos da escola de samba para dar início a essa escola de samba que veio por muitos anos aí com a gente aí, certo? Então o Vinícius Cel teve ele começou tudo isso, né, em particular. E aí eu falei assim, eu vou ver se eu consigo instrumento. Aí eu comecei a ir nos empresários para eles ajudarem, você entendeu? Se colaborar, inclusive 2 nomes eu quero citar aqui, que meus amigos já faleceram, e eu acho que eles merecem. Os que mais ajudaram com uma grana mais violenta, você entendeu? Que até assustei aqueles coragem que eles me deram, é o Nicola Antunes, né? E o senhor Ronaldo, que era da fábrica de linha, de fio. Falando da Unidos, né? A princípio foi um convite do Celso Ariza. Ele, uma época bem antes assim de isso tudo acontecer, o Celso sempre assim, quando a gente se encontrava, ele falava de sonhos que ele tinha com a escola de samba. Ele falava de músicas, ele falou, escuta isso daqui. Ele sempre deixava só um trechinho pra gente. Aquele negócio que ficava assim, de quero mais, né? Ele só falava assim, e o resto depois eu te passo. O Celso tem um papel muito grandioso, né, na Escola Unidos de Jacutinga. Acho que sem ele a escola de samba não teria ido tão longe quanto foi. Até porque todos os sambas enredo ele fazia todos os sambas enredo. E pensa que ele recebia por isso? Não, ele fazia de graça. Ele era um cara que fazia todos os sambas de graça, não recebia R$1, foi sempre por amor. Ele sempre foi assim a peça mais importante, a engrenagem que fazia todas as outras girarem, né? Ele era o cara, né? O Celso era o cara, porque ele fazia o samba enredo, a harmonia, ele mesmo conduzia. E eu vou falar uma coisa para você, hein? Bravo, hein? Ele gostava das coisas ali bem... Às vezes alguma virada no samba assim que ele não gostava, ele parava na hora. Estilo Tim Maia, sabe quando o Tim Maia dava aqueles... Não, para. Presta atenção, faz assim. Então assim, o Celso dentro da Unidos, ele era o cara, Aquela vozeirão dele grosso, vamos lá galera, sabe, dando aquele up, né, pra gente poder entrar já com o sangue quente. Então é foda, cara, eu até arrepio de falar do cara, o homem é foda mesmo. Durante a participação de Celso Ariza na Escola de Samba Unidos de Jacutinga, fez vários e maravilhosos sambas icônicos, vale a pena recordar. E esse samba enredo era homenagem ao Alto da Santa Cruz. O pessoal lá, parece brincadeira, não sei se é porque meu bairro, eu não estou querendo tão elogiar não, mas é outra turminha boa de ritmo. Lá é coisa, você explicava na primeira, às vezes tinha uns que é até melhor que a gente. Então eles descemos tudo sambando e tocando coisa, e depois no meio também entrava homenagem ao meu nome também, e falando da escola de samba. Então, nossa vida, o pessoal gostaram demais. O Celso era um gênio. Então eu vou falar para vocês, igual o Celso até hoje, Jacutinga, e nunca mais vai ter outro igual. O carnaval foi na Praça Francisco Rubim, a gente... Saímos aqui na praça, mas foi tanta gente para assistir, que não coube o povo lá. Na Praça Francisco Rubim,
e logo depois a gente passou para o carnaval na Avenida. Chamei o Celso fez um samba enredo em homenagem ao Nico Preto. Aí ele começou a fazer foi muito bom, foi um maior sucesso. Aí depois a escola já foi melhorando mais e foi aumentando os elementos da bateria. Aí ficou uma beleza. Bom, o Nico Preto foi um cara daqui do Alto da Santa Cruz aqui, que ele era instrumentista, ele tocava gaita, cara. Era um gaiteiro. E teve uma história bem bacana aqui no Alto da Santa Cruz. E o Celso, acho que ele conhecia bem o Nico e tentou narrar um pouco da vida do Nico no samba enredo. E eu acho que ele fez muito bem isso. Pode ter certeza disso, que se o Celso homenageou o Nico é porque o cara ele teve uma passagem brilhante aqui. Que não perdeu a esperança de ver sua mangueira desfilar e hoje... Em 2002 foi uma homenagem ao José Adame, que foi uma figura importantíssima para a cidade de Jacutinga. E voltamos em 2003 com o samba enredo Esquadrão de Ouro. Esquadrão de Ouro, Esquadrão de Ouro, meu tesouro. Puxa, hein? Cara, vocês estão fazendo eu voltar no tempo, hein, cara? Que coisa boa, hein? Foi a criançada, pegamos a criançada, o seu Nil, né? É o famoso Lambari, né? Era conhecido como Lambari, né? O pai do Nilzinho, né? Ele desfilou também junto com a criançada com uniforme azul, uma bola. Bom, aí em 2004 teve o carnaval com o samba enredo Nenê Pieroni. E esse foi um dos carnavais mais polêmicos. Aí já foi eleição. Aí já começa a parada. Acabou envolvendo com a política, né? E aí uns gostam, outros não. E foi um ano muito polêmico, mas foi muito bacana a letra do Celso. E aí, se eu não me engano, no ano seguinte nós não tivemos samba, né? A gente fez o carnaval bonito também em 2005, mas sem a presença do Celso em 2005. Em 2006, com muita luta e muita perseverança do meu amigo Celso, a gente conseguiu voltar com o Celso em 2006, com o samba enredo Mulher Jacutinguense. E o que fez um sorriso, e a partir daquele instante estava aberto o paraíso. Muito bom, cara, muito bom. Lembrança boa, hein? Esse também pegou, hein? Então foi o carnaval falando da mulher jacutinguense, um samba enredo muito forte, muito legal, que dava muita força, falava muito bem da mulher jacutinguense, da força que a mulher jacutinguense tem. E é isso, cara. 2006, então, foi uma coisa surreal quando o Celso voltou. Parece que voltou melhor do que era antes, cara. Em 2007, o Celso fez um samba enredo que se chamava da Avenida, do Salão para a Avenida, esse samba enredo. E que falava do carnaval de salão, falava dos blocos que tinha nos carnavais de salão, antigamente aqui em Jacutinga. Até nesse carnaval, nesse ano, 2007, vários blocos antigos se juntaram para sair junto com a gente na avenida. E também foi o primeiro ano que a gente fez uma apresentação em clube fechado, justamente para comemorar os carnavais de salão. Chega o ano de 2008, Celso Ariza, na Escola de Samba Unidos de Jacutinga, compõe um dos melhores sambas enredo para a cidade. Jacutinga em Aquarela. Te desenhou numa aquarela, usando as cores mais belas. Orgulho de um povo que privilegiado nasceu por aqui. Lua, montanhas e vales, riachos, cascadas. Em noites de lua, violão, serenata. Parece que tudo foi feito pra mim. Sua arquitetura que verei.
beleza, com seus casarões retratando a nobreza. Se eu não me engano, foi esse mesmo ano que nós fomos convidados para desfilar em Mogi Mirim. Não sei se o Celso contou essa passagem nossa. Foi o pessoal de Mogi Mirim aqui desfilar também, e a gente foi convidado e nós fomos para lá desfilar. E em 2012 a gente volta com o último ano de carnaval, tanto da escola de samba, quanto o meu, quanto do Celso, com o samba enredo Renovação, que foi uma espécie de homenagem para o prefeito da época, que era o Darcy Cardoso, que foi uma forma dele fazer as pazes com o atual prefeito da época, Darcy, porque em anos anteriores ele teria se envolvido com política lá na época, dos quais ele não participou do carnaval. Então, em 2012, como ele é um cara o Celso era um cara que gostava muito do povo, do pessoal, de todo mundo, ele não queria deixar nenhum tipo de desavença, ter nenhum tipo de desavença com ninguém. Então, por isso ele fez esse samba enredo em homenagem pro Darcy, que foi um samba enredo chamado Renovação. Mais um samba polêmico, mas também de grande sucesso. E, poxa, cara, que isso, hein? Ainda bem que eu fiz um exame do coração esses dias aí, senão... Celso Ariza, entre muitas de suas obras que não foram gravadas, duas delas foram destaques muito especiais. Uma que chama-se Jacutinga e a outra Nossa Senhora. O Celso, além de tudo, de uma grande pessoa, um grande violonista, ele era um grande compositor. E todas as músicas também que ele fazia, compunha, né? Ele vinha correndo aqui mostrar. O que você acha dele? Você acha que tá bom? Aí eu vou tocar. Daí tocava para mim, tocava para minha mãe. E a gente não tinha nem o que falar, porque eram perfeitas as músicas dele, né? Assim, uma coisa... E a minha mãe era a maior fã dele. Acho que ele não teve uma fã mais fã do que foi a mãe Loreni. Tanto é que os documentos dele, as músicas, as gravações, todas foi ela escrevia na caixinha e guardava, né? E suas músicas, né, muitas não chegaram a ser lançadas, né, mas tem algumas que ganharam uma grande relevância. A primeira, ao meu ver, que tem uma relevância absurda, e além de ser uma música complexa, tanto de letra e tanto de harmonia, é a música Jacutinga, né, que ele fez em homenagem ao nosso município de Jacutinga, que ele tinha uma grande paixão por Jacutinga, né? Outra música também que ganhou uma relevância, até uma questão de relevância nacional, foi a música Nossa Senhora, né, que até o padre Delair Cuerva gravou, né, fez uma versão dessa música, né? O Celso ele teve que reaprender a tocar violão, que não foi uma tarefa fácil, né, por causa do acidente que aconteceu com a bomba na mão dele. Um fato muito marcante foi, eu devia ter uns 4 a 5 anos, e é uma das minhas primeiras lembranças. A gente estava na malharia e ele gostava de bomba, né? O cigarro numa mão e soltando bomba, né? E uma fagulha do cigarro pegou na bomba antes dele jogar. E a bomba ela dilacerou o dedão completo, acho que 2 falanges aqui, uma falange aqui, uma falange aqui e uma falange aqui. Ou seja, ele tinha a mão limitadíssima, né? E mesmo assim, com a mão prejudicada, gravemente prejudicada, ele conseguiu, com a força de vontade, reverter tudo e continuar tocando. A maior preocupação dele quando ele sofreu o acidente foi se ele conseguiria voltar a tocar, né? E quem via a mão dele, nós não temos uma foto para mostrar, mas quem via a mão dele sabe o quanto era impressionante ele conseguir tocar com aquela mão. A paixão de Celso Ariza, apresentando-se no Bar do Toninho com os seus convidados, ela acaba se encerrando com as atividades do bar, mas isso estava prestes a mudar. Então, ali, a partir dessa geração, né, vamos colocar assim, do Bar do Toninho, existe um tempo, né, cada um tomou um rumo, né, e a gente não passou a tocar mais, né, cada um tomou um rumo, casou-se, enfim, a ligação ela ficou distante, né, mas até que surge uma oportunidade, o tempo passou. 1999.
Semana Cultural é retomada em Jacutinga e tem um movimento muito grande na Semana Cultural. Participação dos artistas da cidade, especialmente também teatro e mais especificamente musical. E a geração que estava ali não conhecia Celso Ariza. Os mais antigos, sim. Né? Então foi uma coisa, vamos fazer, vamos tocar, nossa, então tem que ensaiar, tem que produzir, vamos fazer esse trabalho e tal, vamos se apresentar. E essa Semana Cultural foi marcada pela apresentação do Celso Ariza, porque foi a banda Prisma, Celso Ariza e convidados. Uma coisa assim que fazia muito tempo que a gente não se reunia. Você passa aí dos anos 80, né? Fora os carnavais, mas musicalmente, MPB e outras coisas, elas só aconteceram em 99, então foi uma distância aí de, vamos colocar, de 15, 18, 19 anos. Né? A gente ensaiou, a gente se programou e fez a apresentação ali em 99, que foi um marco espetacular. Então aí, esse espaço também de 99 até 2007, a gente brincou um pouquinho, vamos tocar ali, mas sem compromisso, aquela coisinha, né? Pega um surdinho, pega um violãozinho, vamos fazer aqui, convidou para fazer ali, vamos lá. A gente brincava assim, sem muito pretexto, né? Vamos fazer aquela apresentação. Mas foi, né? O Celso, eu, o Lô, o Paulinho, o Cavini, fez muito parte também dessa parte de tocar junto. Foi longo, foi muito tempo a gente fazendo essa parte aí. Teve um evento, se não me engano, aconteceu numa chácara, e nessa chácara era promoção para a casa da criança, alguma coisa, uma renda, desse sentido aí, e arrastaram o público para lá. E o Celso, nós vamos tocar, vamos, mas Celso Ariza o quê? Quem é? Celso, pintou a ideia, você aceita? MPB+. Por que MPB+? Mais qualidade, mais repertório, mais dedicação, mais compromisso. Legal? Legal, está feito o nome, MPB+. Se apresentamos lá. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. E pra gente é sempre um prazer estar revendo os amigos. E esse ano a banda apareceu com o nome, é o MPB+, sugestão do nosso amigo Antônio Luiz. E aconteceu realmente em 2007, o MPB+, que teve a apresentação no aniversário do Clube de Campo Leão da Fronteira, 40 anos. Foi aí que surgiu, né? A apresentação do Celso Ariza, MPB+, dentro dos 40 anos do Clube de Campo, e depois também na Semana Cultural, em 2007, apresentado já no Palácio das Artes. Aí foi um evento um pouco menor, mas mesmo assim, aquele público leal, né, participativo, compareceu também nesses eventos. O Celso no violão, eu cavaquinho, o Lô bateria, Madruga contrabaixo. E o grande Madruga, né? O anjo da guarda nos palcos aí, que está dando todo o apoio para nós. Eu lembro quando fosse hoje, ele citou, faltava o Madruga, o anjo dos palcos, ele falava, que ele corria atrás. E ele foi fazer um ensaio com a gente no estúdio do Darcy, e daí pra frente ele me chamou para começar a tocar com ele no MPB+. E dali para frente apareceu alguns lugares para tocar, a gente foi brincando e tal, até que surge então, em 2011, que foi a última apresentação no Clube de Campo Leão da Fronteira. Né? E o MPB+, ele ficou ligado entre o nosso grupo, né? Eu, Viotti, Madruga participou. Né? A gente foi tocando em aniversário, brincadeiras, dançantes, festas. De 2007 até 2011, nós tocamos, hein? Todo lugar que a gente convidava. A gente tocava por dinheiro, não, tocava por amor mesmo. Chamava, a gente ia. Era o maior prazer de tocar. 2011 foi as últimas apresentações. E dentro desse 2011
foi, além das últimas apresentações, aquela coisa de, poxa... Da época do conjunto dele até a última vez, que eu acho que foi a última apresentação de 2011, eu tive junto com ele em quase todas as apresentações. Mas 2011 foi a primeira vez que eu subi no palco ao lado do meu tio. Foi uma apresentação assim, muito forte. E mal sabia eu que ia ser a última vez, né, que ele iria subir num palco. E parece que ali foi o marco, né, de encerramento. Deus deu a oportunidade, ó, vamos tocar, vamos se apresentar. E a gente sempre falava, ó, vamos tocar que um dia alguém pode faltar. Exatamente aqui, em 2011, Clube de Campo Leão da Fronteira, Celso Ariza fez a sua última apresentação neste palco. Chega 2013, infelizmente, sua mãe veio a falecer e Celso Ariza se distanciou das suas apresentações pela MPB em Jacutinga. De 2013 até 2017, que foi o falecimento dele, ele continuou frequentando nossa casa, que ainda é onde minha avó morava, né? E a gente continuou tocando. É raro o dia, sinceramente, que eu lembro que a gente não tocou junto. Isso é uma coisa assim muito marcante. Às vezes me chamava cedinho, madrugada que eu digo 5h30 da manhã, ele chamava na janela e falava, Sodê, é eu que tô aqui, viu? Mas eu não precisa abrir a porta não, viu? Aí eu falava assim, ah, tá bom. Aí 2 minutos eu já estava trocado de roupa, já abria a porta, já punha café para fazer, aí a gente tomava um café, conversava, a luz chegava. Era sagrado, era de manhã, 5h30 da manhã, o Celso chegava em casa, né? Entrava e começava a tocar, né? Eu lembro que ele gostava de tocar subiano, assim, né? Não sei também se era com motivo de tentar acordar alguém, mas ele tocava subiano. E, além do mais, era sempre seguido. Começava com o programa Denisita Barroso e logo vinha o programa do Senhor Brasil. E não perdia um. Os domingos de manhã ele passava aqui em roda da nossa mãe aqui, tocando violão, assistindo um programa. E ficava aqui, conversava. Às vezes eu tinha que descer para a loja. Não, vamos conversar mais um pouco. Vamos ficar mais um pouco, né? Sempre assim, sempre muita amizade. Foi uma amizade de irmão de verdade. Chega o ano de 2017. Infelizmente, Celso Ariza faleceu. E por onde passou? Ele deixou muita saudade. Saudade. Muita saudade. Ele deixou o que o ser humano pode deixar de mais importante na vida, que é deixar saudade. Saudade. Mas ele deixou muita saudade. O Celso deixou muita saudade para nós. Estou meio emocionado. Muita amizade, nossa, era demais. Nós dois eram a mesma coisa de irmão. Não tinha um que não gostava do Celso. Não tinha um. Não tinha ninguém que tinha algo assim para falar assim, ah, o Celso fez isso. Não, todo mundo tinha uma lembrança do Celso, que ele sempre fez algo assim que ficou marcado. E para mim... Irmão. Aquela saudade que pulsa e bate forte no peito, especialmente de quem conviveu com ele como nós convivemos. Saudade, Celso. Eternamente, Celso Ariza. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, vinho tinto de sangue. E quando chegar minha hora na eternidade eu for descansar, quero deitar no teu solo, dormir no teu colo sem me preocupar. Vou te chamar de mãe Jacutinga, que acolhe mais um filho teu. Tu és o lugar mais bonito do mundo que um dia um poeta escolheu. Ó Jacutinga, querida por Deus, abençoada meu pedaço de chão. Mesmo quando estive ausente, te levei comigo em meu coração. Terra de grande progresso, de um povo honesto e trabalhador.
aceite esta canção que eu fiz como prova do meu grande amor. Quando ainda menina tu sobrevivias do leite e o café, hoje com as malharias tornaste uma deusa, uma linda mulher. Suas montanhas e vales, riachos, cascatas, águas minerais, foi o presente maior, Jacutinga, que recebi de meus pais. Foi o presente maior, Jacutinga, que recebi de meus pais. E quando chegar minha hora, na eternidade eu for descansar, quero deitar no teu solo, dormir no teu colo sem me preocupar. Vou te chamar de mãe, Jacutinga, que acolhe mais um filho teu. Tu és o lugar mais bonito do mundo, que um dia um poeta escreveu.